Sábado, 23 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E hoje eu falo sobre a chave feminina de Roland Garros. Comentei a masculina ontem, então se você não ouviu ainda, é só voltar e pegar o episódio de 22 de maio. Mas hoje eu vou falar de Iga, de Sabalenka, de Coco Gauff, de Andreeva, de Rybakina, das ucranianas e muito mais. Claro que vou falar de Beatriz Haddad Maia também. E termino dando uma olhada na programação de amanhã, domingo, que já saiu, e vai ter Bia em quadra, vai ter João Fonseca em quadra, vai ter Novak Djokovic jogando também. Então bora? Enfim, chegamos a Roland Garros. Esse é o maravilhoso mundo da WTA. A atual campeã não está nem entre as duas principais favoritas. A número 1 do mundo nunca foi campeã em Paris. A tetracampeã tenta reencontrar sua melhor forma, inspirada em Rafael Nadal e sua equipe, é o velho nadalismo que eu falo sempre. E uma curiosidade, nenhuma delas ganhou um WTA 1000 no Saibro esse ano. Então eu acho que é um cenário, como sempre, eu falo isso todo Slam, a WTA é muito mais intrigante antes de um Slam do que a ATP. O circuito feminino é mais aberto a zebras, tem a questão de ser melhor de 3 sets, zebras são mais fáceis nesse sentido, mas não é só isso. Acho que, de modo geral, o nível é muito mais equilibrado no circuito do feminino. A gente não tem... Por mais que a gente tenha a Sabalenka conquistando resultados grandes e sendo muito mais consistente que o resto do circuito, e ainda assim ela nem está com tanta folga na liderança do ranking, não tem essa disparidade que tem no masculino, que teve na época do Big Four, que tem agora com o Sinner e Alcaraz, e sem o Alcaraz, então mais ainda. Mas acho que desde que Serena Williams se aposentou, e até os últimos anos da Serena ali em busca do recorde de slams, ela perdeu algumas finais em que ela era muito favorita. Então, sabe, é diferente, né? Você não vê o Djokovic perdendo finais de slam, ou não via o Djokovic perdendo finais de slam quando ele era muito favorito. Até passou uns apertos ali, teve uma final de Roland Garros contra o Tsitsipas que foi complicada, enfim, uma na Austrália com o Thiem, mas teve a de Roland Garros com o Ruud, ele ganhou fácil. Então, quando ele era favorito, era difícil tirar dele, né? A não sei que fosse Nadal ali do outro lado, Roland Garros, outro cenário. E perdeu umas finais do Andy Murray também, é bom lembrar. Mas o feminino é isso, é mais aberto, é mais divertido, mais inesperado. E vamos falar, sobre isso, sobre os principais nomes. Vamos começar sobre Sabalenka e Iga, porque são as duas favoritas nas casas de apostas. Depois do sorteio das chaves, elas estão bem parecidas. Em algumas casas a Sabalenka é a mais cotada, em outras a Iga é a mais cotada. A Sabalenka, ela tem sido a mais consistente nesse nível no circuito, Ela tem armas, tem potência, pode ganhar o jogo em qualquer piso. E a questão da Sabalenka é que nem sempre ela tira o melhor tênis dela nos momentos cruciais. Foi o que aconteceu na Austrália esse ano, por exemplo. Ela tinha ali o terceiro set na frente e a Rybakina consegue uma espetacular virada. Sabalenka colabora um pouquinho, embora a Rybakina tenha muito mérito. E do outro lado a gente tem a Iga, que não vem numa... não é a sua melhor fase, ela não é a Iga que dominou o circuito uns anos atrás, mas ela é uma tetracampeã de Roland Garros. O Saibro é onde ela tira mais do tênis dela, ela faz o spin funcionar muito bem ali para colocar as adversárias em posições desconfortáveis, seja empurrando os adversários para trás ou forçando-as a bater bolas mais altas do que elas gostam. E a Iga vem readaptando o jogo dela para o Saibro. Não sei se readaptando talvez não seja o melhor dos verbos, mas ela está sendo um pouquinho mais saibreira do que vinha sendo, e não é por acaso que isso está acontecendo, porque ela agora está sendo treinada pelo Francis Roig, que é o ex-técnico do Rafael Nadal. O que tem de interessante nas duas aí? Acho que as duas têm chaves perigosas, A Sabalenka pega a Bolsas Maneiro na estreia, que não é uma estreia simples, mas ela é muito favorita. Na terceira rodada ela pode pegar uma Kasatkina, que vem se recuperando no ranking. Ela foi campeã de um WTA 125 no começo do mês. Nessa semana ela furou o quali de Estrasburgo, foi até as quartas de final.
Mas é o tipo do jogo que, embora a Kasatkina possa dar trabalho, tem uma diferença de potência muito grande aí. Então é difícil a Sabalenka num dia normal sair derrotada. Mas a chave dela ainda pode ter a Osaka nas oitavas, e essa sessão da Osaka é deliciosa, para mim é minha sessão favorita, porque tem a Osaka, que pega a Laura Siegemund na estreia, tem a Donna Vekic meio que perdida ali, tem a Navarro, e tem, a Navarro tá na final de Estrasburgo essa semana, né? E tem a Jovic contra a Ayala, primeira rodada, esse é um jogaço. Então tá todo mundo aí junto, e quem avançar dessa sessão pode pegar a Sabalenka nas oitavas. E Sabalenka avançando às quartas, tem a Mboko ali, que é um nome, né, ou a Pegula, vai. A Mboko é o nome que eu mais gosto aí, e ela tá na final de Estrasburgo, né? E a semi seria contra a vencedora do quadrante da Coco e da Anisimova, a Coco muito favorita aí. Então eu não acho que foi o sorteio dos sonhos para Sabalenka, embora a gente olhe para isso aí, ela seria a favorita contra todas essas meninas, mas se todas essas confirmarem seu favoritismo, de repente a Osaka ou Jovic nas oitavas, de repente a Mboko ou a Pegula nas quartas, a Kasatkina na terceira rodada, vai ser uma chave assim, sem muita margem para dia ruim. Esse é o ponto. A chave da Iga não é exatamente a dos sonhos também. Por quê? Porque ela tem, assim, acho que as duas primeiras rodadas ela passa realmente tranquilo, com a Emerson Jones na estreia, depois a Bejlek ou a Sloane Stevens, que furou o quali, aliás, Sloane, né, campeã de slam, o quali, passou pelo quali. Mas na terceira rodada ela tem pode ter a Ostapenko. E a Ostapenko, a gente sabe, tem um head-to-head de 6-0 contra a Iga. A Ostapenko mexe com a cabeça da Iga de uma maneira que nenhuma outra tenista do circuito. Então, tem esse grande obstáculo aí. É por isso que a Iga estava liderando a lista das casas de aposta em quase todas as casas, com uma margem pequena ali, mas sempre à frente da Sabalenka. E agora, depois desse sorteio, ela não está mais à frente da Sabalenka em todas as casas. Acho que isso tem um pouco a ver com esse sorteio e com a presença da Ostapenko aí nessa possível terceira rodada. Se passar, a Iga ainda pode pegar a Kostyuk nas oitavas, a Svitolina nas quartas, são as duas campeãs de WTA 1000 recentes, e a Rybakina ou a Andreeva nas semis. Ou seja, é um grupo aí cheio de gente que já derrotou a Iga em torneios importantes, né? A Svitolina derrotou ela em Roma agora, a Rybakina tem vitórias importantes, a Andreeva tem um head-to-head favorável, é 3-1, se eu não me engano, contra a Iga. Então não é uma chave simples para a Iga, não. Eu gosto dela em Roland Garros, ela sempre pede para jogar de dia, e jogando de dia com sol, ela é muito eficiente nesse torneio, mas tem cascas de banana aí. A Iga e a Sabalenka, para mim, estão numa primeira prateleira. A minha segunda prateleira teria Coco Gauff e Helena Rybakina. A Coco é a atual campeã. Ela terminou a semana de altos e baixos em Roma, chegando à final. E eu acho que isso diz bastante sobre a capacidade dela de ser competitiva, de sair de buraco, mesmo que isso seja feito trocando bola com spin, sendo menos ofensiva do que eu gostaria de vê-la. Mas eu acho que ela tem a capacidade de exigir que as adversárias busquem as linhas, que as adversárias corram riscos, e é uma qualidade que poucas tenistas têm nesse nível. A Coco sabe jogar assim. Talvez não seja o tipo preferido de tênis dela, mas ela, quando precisa, ela recorre a esse tipo de jogo. E eu acho interessante que ela tenha essa possibilidade, que é uma coisa que a Iga, por exemplo, não faz. A Iga, quando não está atacando, quando está atacando e não está dando certo, a coisa não flui. A Coco dá um passo para trás, bota a bola na quadra e paga para ver, quando o jogo ofensivo dela não está funcionando. Então é óbvio que é preciso considerar a americana aqui uma forte candidata ao título. A chave dela, assim, tem uma estreia contra a Taylor Townsend. Elas jogaram uma vez, a Taylor venceu, mas é um jogo de muito tempo atrás. E a chave da Coco tem a Potapova na terceira rodada, Alexandrova talvez nas oitavas, e a Anisimova seria a favorita por ranking para chegar nas quartas. Mas eu já falo sobre a Anisimova. O que é interessante aí é, de repente, a Potapova, que é
que oscila, tem seus altos e baixos, né, às vezes altos muito altos e baixos muito baixos na mesma partida. Mas ela foi vice em Linz, ela fez semi em Madrid. Madrid ela ganhou do Ostapenko, da Rybakina e da Pliskova. E foi até as oitavas em Roma, onde ela derrotou a Muchova e a Samsonova. Além disso, a Potapova tem um head-to-head 2-2 contra a Coco Gauff. E ela ganhou os últimos 2 jogos, ainda que tenham sido jogos em 2023. Então não são a melhor referência possível. Mas é um nome que pode causar problemas para a Coco, sim. Acho que com a instabilidade da Potapova é difícil imaginá-la vencendo a americana num slam. Mas vai que a Coco também tá num dia ruim, não sei, sabe? Ou que a Potapova tá naqueles dias que tá acertando tudo e acerta tudo por 2-7. Vai saber. A Rybakina, eu acho que foi a campeã do sorteio, entre aspas, né? Eu falo, para quem não me conhece, eu falo que campeã do sorteio é quem tem a chave menos complicada entre as 4 principais cabeças de chave, né? E as principais cabeças no quadrante da Rybakina são a Baptiste, ok, ela tirou a Sabalenka em Madrid, a Baptiste pegaria a Rybakina na terceira rodada, depois tem a Paulínia Kristeia, talvez nas oitavas, Andreeva e Muchova nas quartas. Não que seja um caminho simples, mas eu acho que se comparar com as rotas da Sabalenka, da Iga e da Coco, a Rybakina, né, que foi campeã em Stuttgart, parece ter um caminho menos turbulento, parece ter um mar mais navegável aí. Quem mais? Vamos falar de Kostyuk e Svitolina, que são os campeões dos WTA 1000 do Saibro, né? E eu sei que eu vou soar pessimista, porque, assim, as duas foram brilhantes, tá? A Kostyuk foi campeã de 2 torneios em seguida, ela ganhou o Rouen 250 antes de Madrid. E a Svitolina foi espetacular em Roma, salvando uma tonelada de breakpoint contra a Iga, contra a Rybakina e contra a Coco. Tá? Mas aí é que tá. São histórias espetaculares que, assim, a chance de se repetir em Roland Garros é bem menor. Né? Se fosse para acontecer uma vez em Roland Garros, já seria pequena. Mas como já aconteceu num torneio antes, eu acho que a chance de se repetir é difícil. Né? Eu acho improvável, por exemplo, que a Kostyuk possa brigar pelo título sem enfrentar a Sabalenka, a Iga, a Rybakina, a Gauff, que foi o que aconteceu em Madrid, né? Pelo menos uma delas. E a Iga já está no caminho da Kostyuk nas oitavas, né? A não ser que a Ostapenko tire a Iga do caminho na terceira rodada. E ainda que passe para as quartas, a Kostyuk pode pegar a Svitolina, né? Agora, a Svitolina, como eu falei, ela salvou 41 ou 40 breakpoints nesses 3 jogos que eu citei. Cara, é difícil imaginar isso acontecendo de novo. Tá? E você pode me dizer, mas ela pode ganhar das 3 sem salvar tantos breakpoints. Ela pode dominar a Rybakina, a Iga e a Coco. Acho difícil. Ou pode não precisar jogar contra ninguém. Né? Mas, além disso, de tudo que está envolvido aí, a chave da Svitolina nem é das piores, não. Né? Ela pegaria, acho que o nome mais forte aí seria Bencic nas oitavas. Ela tem um retrospecto bom contra Bencic. Ela pode chegar bem nas oitavas. Das quartas para frente aqui complica, né? Ela pode pegar a Iga nas quartas, a Rybakina na semi, ou a Andreeva na semi, enfim. Mas tem outro elemento aí, um intangível ou imprevisível, que não dá para saber, é que, cara, é o Roland Garros de despedida do Monfils. E como é que ela vai lidar com essa emoção de ver o marido, né, num momento muito especial? Não é tão simples assim, ou talvez não seja tão simples, bloquear um evento que é um evento muito grande, né, para a pessoa com quem ela divide, né, a casa, a vida, a família. Então, eu acho que é um pequeno ponto de interrogação aí que tem que ser tratado durante o torneio. Né? E talvez... não sei se o Monfils perde na primeira rodada ou na segunda, talvez a Svitolina tenha essa margem para, beleza, chegando na terceira rodada ela foca só nela e a coisa flui. Porque a primeira rodada dela é contra a Ana Bonda e a segunda é contra o Quevedo ou a Jean. Ela vai ser bem favorita contra, né, as duas. E aí já chega na terceira rodada cabeça fresca. Se o Monfils perder antes. Se o Monfils estiver vivo no torneio, aí é outra situação. Né? Mas é o que eu acho. Eu acho difícil que a Svitolina e a Kostyuk repitam, né, ou que uma das duas repita o que fez nas semanas anteriores. Vamos falar da Bia agora.
né? Ela deu uma entrevista para a ESPN dizendo que vai entrar na quadra para ganhar um set. E se ganhar um, vai tentar ganhar o segundo. A frase dela é assim: um set por vez, foi assim que eu fui para a semi de Roland Garros. E ela depois diz que não estou ganhando, não tem que ter expectativa. Eu entendo esse discurso da Bia. Eu acho que tem um paradoxo em algum lugar aí, porque o não estou ganhando me parece que entra em conflito com foi assim que eu fui para a semi de Roland Garros. Ok, ela disse essa parte para se referir à mentalidade do um set por vez, mas eu acho que as coisas não podem se misturar assim, sabe? Não parecem que sejam situações tão parecidas. Mas o que importa é o que a Bia acredita, porque é a cabeça dela que precisa acreditar, a cabeça dela que precisa funcionar em quadra. Então, uma coisa sou eu falando aqui e outra coisa é o que a Bia está pensando. E se pensar assim, fizer bem para ela, maravilha, é o que importa, tá? Ela vai estrear contra Fran Jones, que é 105 do mundo. Não é nada ruim, né? A Bia não é a cabeça de chave, poderia ter caído contra a Sabalenka na estreia. Então, e qualquer outra cabeça de chave, né? E se a Bia ganhar, o que honestamente já seria um lucro enorme, porque ela vem de 4 derrotas seguidas. E mais do que derrota, ela vem de atuações ruins, o que é pior, o que é mais preocupante. Mas se a Bia vencer, ela pode pegar a Boskova, que é a cabeça número 27 do mundo na segunda rodada, e a Andreeva na terceira. Sim, não vou entrar demais nesse mérito da Boskova, mas assim, considerando o sorteio, se pegar a cabeça 27 na segunda rodada, não é nada ruim, né? Ela ganhar é outra questão, e a gente fala se ela passar pela Fran Jones, aí a gente, né, vê como é que foi essa partida, o que a Boskova fez na primeira rodada, se a Boskova vai vencer também, né? A Boskova pega a Bronzetti, que tá vindo do quali. Perigoso no Saibro. E, né, então, assim, o que eu quero, o que eu torço é que essa história de um set de cada vez dê certo pra Bia. Não gosto muito dos discursos da Bia nesse estilo, nessa vibe muito autoajuda. Mas, enfim, tem que funcionar pra ela, não é pra mim. Vamos repassar então quem ganhou os torneios pré-Roland Garros? E assim, né, diferentemente do circuito masculino, aqui tem muita campeã diferente né, perdão, gente, né, e mais torneios. Em março, ainda no fim de março, a Pegula ganhou 500 de Charleston, nos Estados Unidos. A Boskova ganhou 250 de Bogotá, na altitude. Depois a Andreeva ganhou 500 de Linz. E a Rybakina foi campeã em Stuttgart, que é um torneio importante, né? Sempre tradicional, um bom indício. Na mesma semana, Kostyuk foi campeã em Rouen, o 250, e depois ganhou Madrid, o 1000, e a Svitolina ganhou Roma, o outro 1000. Nessa semana agora, em Estrasburgo, tem a Mboko e a Navarro na final, Estrasburgo é um 500, e em Rabat, que é um 250, é o patinho feio do pré-Roland Garros, porque pouca gente, né, relevante vai para lá. A final é entre a Kalinina e a Marchenko. É isso aí. Bom, o que mais tem falado dessa chave feminina? Quem que tá correndo por fora? Quem que tá fora do radar? Quem que eu não citei ainda? Bom, tem a Anisimova, é cabeça 6. Fez oitava de final em Roland Garros ano passado. Não joga desde Miami, teve uma lesão no punho esquerdo. E punho, como a gente tem falado do Alcaraz e do João Fonseca, sempre preocupa. Bola, a Anisimova tem. Tênis, ela tem. Mas eu acho que para quem joga um tênis tão agressivo, que depende muito de ritmo e de precisão, uma ausência assim pesa. Outro nome que eu não falei, mas é importante: Karolina Muchova, número 10 do mundo, finalista de Roland Garros alguns anos atrás, ficou fora de Madrid por causa de uma doença, perdeu na primeira rodada em Roma para Potapova, o que é mais do que compreensível, dada a fase da Potapova. Mas eu acho que a chave da Muchova permite que ela pense com uma campanha, pelo menos até as oitavas. E aí ela pode encontrar a Andreeva. Aliás, a Andreeva, nessa chave aí, até as semifinais, é a única potencial adversária entre as favoritas que tem head-to-head favorável contra a Muchova. E esse head-to-head é 1-0 só. Também tem a Mboko, 19 anos, número 9 do mundo, é outro nome interessante, eu adoro.
vai chegar em Roland Garros meio em cima da hora, vindo de uma final em Estrasburgo. Né? Lembra que eu tô gravando isso na noite de sexta-feira, então eu tô gravando antes de saber quem ganhou essa final. Mboku tem tênis, tem potencial para evoluir, só que a chave dela é dura, né? Ela pode pegar Madison Keys na terceira rodada, Pegula nas oitavas e pior, Sabalenka nas quartas. E ela deu trabalho para Sabalenka nos 2 jogos que elas fizeram esse ano. Os 2 jogos tiveram um tie-break, mas a Sabalenka venceu os 2 jogos em 2 sets. Outras 2 jovens que eu adoro, Iva Jovic e Alexandra Yala. Só que as 2 se enfrentam na primeira rodada, cara. E quem ganhar pode pegar Navarro na segunda rodada, Osaka na terceira e Sabalenka nas oitavas. Eu acho que é um caminho pesado demais para qualquer uma das 2 que vencer essa primeira rodada. Já falei, né? Para mim é a parte mais interessante dessa chave. Pode acontecer qualquer coisa aí. Tem Belinda Bencic soltinha ali, tem uma chave mais acessível nas primeiras rodadas, mas ela pode cruzar com a Svitolina nas oitavas, e aí ela vem de, se eu não me engano, 4 derrotas seguidas para a Svitolina. Não falei da Mirra Andreeva, né? É porque falar da Andreeva é falar daquele mesmo dilema de sempre. Ela tem tênis, ela tem armas para ganhar coisas grandes, mas ela duela com a cabeça dela mesma, que costuma abandoná-la em momentos grandes, né? Eu consigo imaginar a Andreeva alcançando as oitavas. Se a Murova não estiver lá, ou até de repente derrotando a Murova, mas eu acho que abre-se uma porta interessante, porque a Andreeva tem um retrospecto favorável contra todas as favoritas na metade da chave dela, inclusive a Iga, que é 3-1 para a Andreeva. Mas é aquele ponto de interrogação que a gente sempre fala, até onde a cabeça da Andreeva consegue levá-la. Perdão, gente, de novo. E a Ostapenko, hein? O pré-Roland Garros dela não foi dos mais empolgantes. Ela fez quartas em Linz, perdeu para Ruse. Primeira rodada em Stuttgart, perdeu da Andreeva. Terceira rodada em Madrid, perdeu da Potapova. E quartas em Roma, perdeu da Kirstea. Não ganhou de nenhuma top 20. Só que, se ela chegar na terceira rodada contra a Iga, já viu, né? Será? Tem um porém aí, que tem a Magda Linette, que pode aprontar uma pra cima da Ostapenko na segunda rodada. Magda Linette, lembremos, polonesa, compatriota da Iga, pode dar essa ajuda aí. Mas aí também, se ela ganhar, ela pega aí na sequência. Um nome fácil de esquecer nessa chave é a Pegula, que é a cabeça 5. Porque ela não fez nada empolgante nesses últimos torneios. Mas ela só perdeu no saibro da Kostiuk, que foi campeã em Madrid, e da Iga em Roma. Ou seja, fica difícil, quer dizer, no saibro europeu, né? Ou seja, fica difícil medir o nível de tênis dela nesse pré-Paris. Mas, como a primeira semana dela não tem grandes adversários, ela pega a Bibel na primeira rodada, talvez a Schneider na terceira, que ela acabou de derrotar em Charleston. Então, talvez ela tenha um primeiro grande teste só nas oitavas ali contra Mboku. E aí, de repente, abre-se uma porta. Vamos ver. Né? Bom, meus jogos preferidos para ver nos primeiros dias. Não é uma chave que trouxe muitos grandes jogos, assim, quentes, com muita expectativa. Minha listinha tem basicamente a Baptiste contra a Krejcikova. A Krejcikova é campeã de slam, a Baptiste vem de uma vitória sobre a Sabalenka. As duas gostam de jogar atacando. Pode ser um jogo muito bom, um jogo muito ruim. Também botei na minha lista aqui Coco Gauff contra Taylor Townsend, porque de vez em quando a Taylor Townsend faz umas coisas especiais, embora no saibro seja mais difícil que isso aconteça. E eu já falei, Jovic contra Yala é muito legal, acho que tem muito potencial ali. Fora isso, eu botei umas partidas aqui que acho que são mais para o público hardcore de tênis feminino. Tem a Kaliskaya contra Boasson, Noskova contra Sakkari, Kenin contra Stearns, Pauline contra Yastremska e Raducanu contra Solana Sierra. Depois me digam o que vocês acham. E... Nossa, hoje tá difícil. É basicamente isso, gente. Já repassei as cotações das casas de aposta, ou não repassei, né? Vamos ver aqui. Sabalenka e Iga ali liderando, né? Variando nas casas.
Elas estão pagando... Deixa eu abrir aqui de novo, porque eu tinha fechado sem querer. Entre 3 e alto e 4 e baixo. Pra vocês terem uma ideia, como referência, um título do Cine não paga nem 1.3. E um título da IGA paga 3,5 ou 3,7, dependendo da casa. Sabe, tem casa que paga até 4,2 para um título da IGA. Olha a diferença da IGA pro Cine, né? Que coisa louca. Rybakina e Golf vem um pouco atrás. E depois tem Andreeva, Svitolina, Kostyuk, Boku, Pegula e Murhova. É isso. Vamos ver a programação de domingo agora, porque já saiu a programação de domingo, são os primeiros jogos, né, de Roland Garros. Lembrando que na Chatrier a programação começa às 7 de Brasília, meio-dia em Paris. Na Lenglen, na Mathieu, às 6 de Brasília. Então, em todas as outras quadras começa às 6. Então, o que tem de interessante aqui? Quadra 14, segundo jogo do dia, pode ser lá pelas 8, 9 da manhã, Bia contra Fran Jones. João Fonseca joga na Mathieu contra o Luka Pavlovic, qualify, francês, cara que nunca enfrentou um top 50 na vida. O João é muito favorito nesse jogo, mas eu vou falar mais sobre isso no podcast de domingo. Vocês vão poder ouvir antes do jogo, até porque é a 4ª partida dessa quadra da Simone Mathieu, então o João vai jogar lá praticamente na tarde do Brasil. E tem também Novak Djokovic contra Peti Perricá. É a sessão noturna da Chatrier. Esse jogo começa não antes das 3h15 da tarde em Brasília. E antes na Chatrier tem a estreia da Bencic contra Kraus, Bonzi contra Zverev e Andreeva contra Fiona Ferro. É o que tem aí de mais interessante. Eu vou repassar isso, evidentemente, no próximo podcast, né, no episódio de domingo, mas como saiu hoje e tem brasileiro jogando, eu achei melhor citar aqui. Mas por hoje, eu fico aqui. Gente, obrigado para quem ouviu até o final, um bom sábado para todo mundo e um abraço.